E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar de começo, meio e final. Eu tenho algumas métricas que eu utilizei seguindo alguns livros. Eu fiz bastante estudo baseado em livros já escritos para poder começar com o meu método, o método CIV. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi e eu uso isso no meu tipo de literatura. Eu gosto de fazer início, meio e final. Como eu estruturo? Os meus livros, eles têm geralmente de 10 capítulos a 13 capítulos. É a métrica que eu gosto de utilizar. Então, eu faço o seguinte: eu utilizo o primeiro capítulo até a metade do segundo para fazer o início da história. Informações vão ser adicionadas do primeiro capítulo até a metade do segundo. O meio, ele vai pegar do meio do segundo capítulo até meados ali do penúltimo capítulo. E o penúltimo e o último são o final. É esse formato de estrutura. Por quê? Começo da sua história, você tem que explicar que são os personagens, de onde eles vieram, o porquê daquela história. Então, um capítulo e meio, mais ou menos, tá o suficiente para você poder explanar a história, para o pessoal entender a situação. O meio ele serve para colocar todas as informações da história em si dentro do livro. Então você vai colocar os vilões entrando, as ações acontecendo, as situações evoluindo e o penúltimo e o último capítulo. O último não é o final. Por que eu falo que ele não é o final? O último ele tem que ser a cereja do bolo. Como que vai tudo acabar e como que vai fechar sem ponta solta. O penúltimo capítulo é quando vai começar a virar a chave para poder encerrar a história. Então, pense no seu livro como o final no penúltimo capítulo. Penúltimo capítulo, você vai começar a tá solucionando, para o último você fechar a história e dar um final feliz ou um final triste. Eu não sei como que vai ser a sua história, mas para você fazer somente a cereja do bolo no último capítulo. Então, pensa nisso com carinho, que esse meio é a coisa mais importante, é todo o desenrolar dele. Mas se não tiver um começo bom, o leitor não fica, e se tiver um final ruim, acontece igual aconteceu com Game of Thrones. Uma ótima obra, não tô falando das Crônicas de Fogo e Gelo, tá? Tô falando da série. Ficou uma ótima história com um péssimo final e as pessoas saem hateando por aí. Então, pensa com carinho no final ali, que tem um final coerente, uma coisa bonita para você poder fechar a sua história. É muito bom pensar nesse começo, meio e final com carinho, tá? Então, fica com Deus, até a próxima.